E aí, pessoal da Nicho Literário, nós estamos aqui de volta em uma nova leitura coletiva e dessa vez do conto O Fim das Moscas, do Lucas Cálico. Gente, que ponto, viu? Meu Deus do céu, tô ansioso para falar sobre ele, Lucas. Lucas, é presente, fale um pouquinho sobre este conto e sobre a sua carreira como escritor. Olá, pessoal da Nicho, meu nome é Lucas Cálico, eu sou escritor e servidor público, tenho 35 anos, sou formado em Direito e estamos aqui para falar do Fim das Moscas, que foi o meu primeiro conto que eu publiquei na Amazon para vender e, graças a Deus, está tendo uma repercussão bem positiva, está todo mundo gostando do conto, eu estou bem ansioso para a gente falar sobre ele hoje. E nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos também com uma galera, leitores, e vamos até parabenizar o Lucas, que ele reuniu uma galera assim que, tipo, se pá, eu acho que foi a terceira leitura coletiva com mais participantes da Nicho Literária. Então, parabéns, Lucas. Hoje o papo vai ser muito bom. Vamos começando, então, com o Bruno Bana. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruno, estou falando de Curitiba. Eu sou um escritor bem iniciante, com continho publicado, mas um leitor assíduo de fantasia. Estou aí para prestigiar o conto do nosso amigo Lucas aí. Olá, meu nome é Nicolas e eu estou falando do Rio Grande do Sul e não sou leitor, mas estou aqui para comemorar com vocês, né? Para estar junto a esta reunião. Show, bom que já começou no pé direito. Oi, pessoal, eu sou a Gisele Carmona, eu sou de São Paulo, capital, e eu sou escritora de fantasia. Oi, gente, eu sou a Laura, eu sou do interior de São Paulo e eu escrevo romance hot. Boa noite, pessoal, sou Paulo Rodrigues, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou leitor principalmente de ficção científica, suspense e terror, e eu também sou escritor desses gêneros. Oi, gente, meu nome é Rodolfo, estou falando aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, e eu sou escritor também, e eu escrevo ficção histórica com um pouquinho de drama, assim. E eu gosto de ler bastante esse gênero também, mas eu leio de tudo, na verdade. Boa noite, pessoal. Sou o Thiago Bianchini, daqui da capital, do ABC Paulista, e sou autor de ficção científica. Oi, gente, boa noite. Sou Ingrid Gomes, eu sou da Bahia, falo aqui mais exatamente de Camaçari, pertinho de Salvador. Escrevo alta fantasia e estamos aí, meus amores, para curtir hoje o Fim das Moscas. Não sei se é esse o termo, né? Show, e antes de mais nada, Lucas, eu quero que você conte pra gente como a gente vai falar isso sem spoiler, mas tipo, instigue os leitores que ainda não leram o conto, que vão acompanhar só o começo dessa nossa leitura coletiva. Fale para eles assim um pouco dessa sinopse e de onde que surgiu essa ideia, essa principal inspiração. A ideia, como eu acho que a gente já debateu um pouco até no nosso bolão do Fim do Mundo, aquele que a gente fez no Apocalipse, né? A minha ideia para o Fim das Moscas foi um documentário que eu vi a respeito da extinção de uns lobos que tiveram no parque de Yellowstone. Esse parque era autorizado a caça de lobos e eles acabaram sendo extintos nessa região, que é uma reserva. E esse parque daí acabou mudando toda a ecologia e toda a geografia que havia nesse parque por causa da extinção de uma espécie na cadeia alimentar. E daí eu comecei a tentar pensar como que isso seria numa escala mundial com um inseto que seria tão menosprezado, né, como são as moscas. Que as pessoas não dão valor dele na cadeia alimentar e que poderia gerar um desequilíbrio gigantesco que poderia gerar o fim da humanidade. E que sim, né, galera? Depois a gente lê o conto assim, a gente fala assim, misericórdia, o que é isso? E olha, eu quero já começar com uma pergunta para vocês, leitores. Eu tenho certeza que naquele momento onde tinha um inseto, assim, zumbi na nossa cabeça, ou um pernilongo, quando a gente está tentando dormir, vocês pensam assim, meu Deus do céu, por que isso existe na face da Terra? Por que teve que criar um negócio desse? Por que não some tudo de uma vez? Mas vocês já pensaram nas consequências que a gente aprendeu ao ler esse conto? Já tinham essa ideia do quanto que ia dar ruim se os insetinhos polinizadores desaparecessem do dia para a noite? Eu confesso que não, nesse nível eu não sabia, nem no nosso podcast, né, do Bolão do Apocalipse, como o Lucas falou, que ele falou um pouquinho sobre esses detalhes do Apocalipse. Na leitura do conto, a coisa ficou muito mais assustadora para mim, depois que eu completei essa parte da história. Então, para mim, eu já acompanhava algumas coisas em relação às abelhas, né? Que a gente sabe do impacto delas. E, assim, até o aspecto visual das abelhas ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia pelo inseto. E aí, quando a gente chega e pensa no Fim das Moscas, a gente tem, na verdade, uma sensação de alívio, né? Uma coisa bem ignorante a respeito disso.
E eu acho que talvez essa tenha sido um pouco do link, assim, do conto. Porque no momento que a gente pega algo que é desprezado mesmo, né? Não é só menosprezado, é desprezado. A gente despreza um pouco as moscas e tudo que se assemelha a elas. A gente tem uma associação até fecal, talvez, à presença delas e à imagem delas. E eu acho que isso tem um impacto emocional na gente que traz aquele equilíbrio entre o quanto a gente despreza algo e o quanto isso é positivo para a gente, mesmo que com todo o restante do cenário sobre ele. Então, a leitura do conto, para mim, foi interessante nesse sentido, porque eu li já pela capa, com a sensação de, meu Deus do céu, sabe? Vamos ver o que tem aqui. E, no final das contas, a gente vai por outro caminho, muito diferente daquilo que era esperado, até pela proposta da capa mesmo, né? Que a gente compra livro pela capa, gente. Vamos lá, né? Então, foi uma experiência interessante para mim. E eu achei muito relevante também a abordagem. Eu tenho várias coisas para falar, tá? Então, eu vou parar agora, antes que eu tome tudo para mim. E aí, a gente vai comentando aos poucos. Queria parabenizar aí o Lucas, né? Eu achei, assim, um tema super interessante, né? Do ponto de vista científico mesmo, né? Eu, como um biólogo, Paulo Rodrigues, biólogo, lendo aquilo ali, ficou assim, caramba, que sacada interessante, né? E me surpreendeu agora o Lucas, né, relatar que a inspiração veio de um documentário sobre lobos, porque, assim como a Ingrid lembrou das abelhas, talvez seja algo mais divulgado sobre extinção de uma determinada espécie. Eu até imaginei, quando eu lendo o conto, né, que eu percebi ali a questão das moscas, eu pensei, acho que ele se inspirou, né, no que é bem divulgado, assim, de uma espécie de inseto vulnerável, são as abelhas, né? São insetos frágeis, que têm um papel ecológico muito importante, muito conhecido. E aí, quando você falou agora que foi os lobos, caramba, então não foi das abelhas, né? Mais interessante ainda, porque você fez um paralelo aí de duas espécies completamente diferentes, né? Que são os lobos e as moscas, né? Como até a Ingrid comentou, né? São animais que pra gente causam, né, uma repulsa, né? Culturalmente, popularmente, as pessoas vão olhar para esses animais e vão associar a sujeira, vão associar a lixo. Então, achei assim, muito interessante fazer esse paralelo e me surpreende. Realmente, essa inspiração foi dos lobos. Que legal, interessante, assim. E essa coisa das pessoas acharem muito que, para que serve esse bicho, né? Como o Bruno comentou, né? A gente pensa assim, para que existe esse bicho? Para que serve ele? É uma pergunta que com os meus alunos de biologia, eu escuto muito, né? As pessoas se questionam muito nesse utilitarismo, né? Achar que a natureza tem alguma serventice. É uma pergunta comum, uma pergunta que talvez seja de senso comum para a humanidade. Porém, né, as espécies têm suas funções, têm suas... E não são servir ao ser humano, é participar de um todo que é a natureza, né? Achei muito maneiro você pensar as consequências catastróficas, né, do que acontece com essa espécie aí, e ser uma espécie que não é pop, né? A abelhinha, daquilo que a gente fala, a abelhinha é pop, né? Bonitinha ali, você faz pelúcia de abelhinha, né? Agora, pelúcia de mosquinha realmente é difícil vender, né? Tá aí uma boa ideia para brinde, aquele. Eu também me peguei pensando nas abelhas no começo, porque realmente a gente tem uma coisa com inseto. Normalmente eles não são bonitinhos, não são todos, assim, um ou outro. A abelha é um desses casos que, tipo, a cor ajuda, ela tem aquela impressão de ser fofinha, apesar de não ser, né, exatamente também, mas enfim. Mas os insetos, eles têm entra uma coisa assim, de tipo de masquinho mesmo. E a mosca, ela gente, não tem como não associar a mosca à sujeira. E aí, então, dá um bug mesmo na cabeça quando você começa o livro do Lucas, porque, assim, você já vai naquele, né, preconceito de que, esse bicho é nojento, então, será que... Mas é tão bem embasado que você termina a história pensando, caceta, eu nunca mais vou amassar uma mosca na minha vida, mano. Acho que assim, tipo, tem uma parte que ele fala justamente isso, inclusive, né? Que é quem teria sido quem esmagou a última mosca existente. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou esmagar uma mosca, meu Deus, me perdoa. Cara, porque depois você começa a ficar impactado, né? Pela situação, e você fala, cara, e era um bichinho tão nojentinho, tão. Eu tô com a Ingrid, eu vou ficar quieta. Porque senão começa a falar demais e aí vira um monólogo, chega.
Olha, gente, só tem que fazer um adendo aqui que serve como prova que talvez sirva para o nosso futuro, caso aconteça a mesma coisa que aconteceu no conto de Lucas. A gente tem uma prova no nosso grupo de leitura coletiva de um possível causador de tal fim. Eu vou deixar até um print aqui nessa tela desse vídeo. Paulo, a gente deixa aqui marcado que se tivesse apocalipse, você é o responsável. Então trate de fazer umas torres que nem isso e nos deixe lá nos tops andares como uma justificativa para seus atos. Só deixa esse aviso aqui, tá bom? Queria parabenizar muito o Lucas aí, porque além de todo esse contexto aí desse apocalipse aí que foi criado aí por conta da extinção das moscas, pô, queria elogiar a construção de mundo que você fez, cara. Pô, logo no início, em pouquíssimos parágrafos, tu já mostrou, assim, a construção das mega cidades, nas mega favelas, como que o povo vive naquele monte de poeira, tendo que usar máscara. Cara, fenomenal, foi muito, muito bom, e eu vou querer até saber quais suas inspirações para isso também. Não sei se tem um toque ali de Blade Runner, talvez. Pô, mas parabéns, de verdade, cara. Primeiro, obrigado pelos apontamentos, observações, e sobre o que o Bruno falou. Uma das grandes inspirações que eu tive foi o Poço, que eu me lembrei muito da questão da verticalização pelas castas, assim, que os mais ricos ficam em cima e à medida que vai descendo. E sobre o que vocês falaram da questão da mosca ser nojenta também, eu queria começar a construir, porque assim, na verdade, foi um desafio que eu me apliquei nesse conto. Eu queria construir uma tensão através do storytelling apenas. Eu não queria fazer uma trama de ação ali naquela história. Eu queria que, à medida que o Neves fosse descobrindo as consequências e o que causou o fim das moscas, fosse impactando o leitor. Então eu queria, só descrevendo o mundo, que eu queria causar essa tensão. Por isso então que eu me apeguei nesses detalhes e eu fui muito rápido nessa questão. Assim, o conto já começa com o Neves entrando no prédio, subindo o elevador e vendo como é que o mundo tá. Porque eu queria que vocês, que o leitor tivesse de início já o resultado, e à medida que o conto fosse progredindo, daí a gente vai ver o que foi levando, passinho a passinho, o que foi levando isso. Por isso que eu só comecei assim, na primeira parte, assim, eu falo basicamente apenas do fedor. E da questão da demora na deteriorização da matéria orgânica. Porque isso aí eu acho que é o primeiro pensamento que vem na gente, porque a primeira função que a gente pensa nas moscas, principalmente, é essa questão da putrefação, sabe, da matéria orgânica apodrecendo. Só que daí, a partir disso, e daí na segunda parte do conto, que eu acho que começa o caldo entornar, que daí eu resolvi falar, tá, e a partir disso, o que vai acontecer no mundo? Daí eu comecei a ir nessa parte também. Mas a grande inspiração que eu tive mesmo, principalmente para a construção da cidade, das megas favelas, assim, que eu me lembrei, foi o Poço. Foi totalmente essa questão que tudo muito vertical, assim. E tinha outras paradas de ficção científica também, o filme Oblivion, não sei se vocês viram também, que era quando o mundo estava acabado também, que as pessoas viviam nos céus também, assim. Tem várias inspirações da ficção científica, né, sementinhas de várias inspirações que eu tive. Quando a gente começa logo a leitura e a gente entende que verticalizou, né, as cidades e tudo mais, a primeira coisa que eu estava pensando, que obviamente cai logo por terra, é sobre o fato de que a gente associa muito a verticalização à superlotação das cidades, né? Diminuição do espaço territorial, aumento de população, né? Tem que ter condição de abrigar essas pessoas e tal. Mas o conto, ele traz uma realidade em que muita gente morreu. É uma situação caótica, muita coisa aconteceu. A gente vivencia essa experiência assim de reconstrução, né, da nação, e ainda assim verticalizando do poder aquisitivo ser associado diretamente à sua posição de vida num patamar de altura. Ou seja, é uma crítica assim à forma como a gente se comporta, né? Quanto mais distante do chão eu estou, mais longe do fedor eu estou. Aí eu tenho uma série de recursos em favor disso, né? Eu tenho um ar mais puro, eu tenho uma alimentação melhor, eu estou mais bem localizado na cidade, eu tenho uma visão clara da derrota que é lá embaixo. Eu me diverti muito com esse contexto, porque ele meio que vai contra o que a gente entende da verticalização hoje, que é como recurso para a superpopulação que a gente vai enfrentar, já está enfrentando e a tendência é piorar. Então, isso foi muito interessante para mim, especialmente que eu gosto muito de fantasia, né? Brincar com essa narrativa por outra proposta de fim de mundo, e ainda assim verticalizando, para mim foi muito divertido. Obrigada aí, Lucas. Foi uma interação interessante. Essa história ela tem muitas camadas, né? É interessante de você fazer essa leitura, porque assim, a gente está falando de uma questão ambiental, mas ao mesmo tempo a gente também está falando de uma questão social. Foi legal ver como
o Lucas conseguiu construir a história de uma forma que você tem ali o debate ambiental, sim, mas mostrando como ele vai impactar diretamente também o social. E aí, mesmo numa construção de uma nova sociedade, que isso também a gente debateu lá na questão do Apocalipse, né? A sociedade, ela se reconstrói, mas meio que nas mesmas estruturas novamente, tendo os poderosos dominando tudo e deixando os coitados lá embaixo de novo sofrendo. Então, assim, é muito interessante, porque ele tem várias camadas. Se você fosse destrinchar, você achava várias coisinhas ali, vários debates incluídos, assim, em algo que parece simples, mas não é, sabe? Então, assim, é muito interessante, porque você começa a leitura assim, meio que, tá, vamos ver qual vai ser o rolê dessa exclusão das moscas definitivo, e de repente você tá ali num debate social monstro, e você fala, cara, como é que eu cheguei aqui? É muito louco, é muito bom. É uma história, para mim, feita em tantas camadas que daria para discussão de meses. A questão que a Gisele trouxe aí, ela é bem interessante mesmo, porque eu queria tentar fazer isso, eu queria tentar tirar o debate não só do aspecto biológico, mas trazer para a questão social. E isso que a Ingrid falou também, na verdade, eu sendo bem sincero, assim, eu nem tinha pensado nessa questão das outras questões de verticalizações por superpopulação. Eu pensei pelo fato de que as alturas no conto, elas vão oferecer uma qualidade de vida melhor. Justamente porque o ar no solo tá muito poluído por causa dos gases. Tu tem a questão do calor no ambiente também, que tá ficando, que daí, à medida que tu vai ganhando altura, tu vai tendo uma temperatura mais amena com o superaquecimento do planeta. Então, foram realmente coisas que foram sendo construídas, mas que é uma reação em cadeia bem clara e até bem lógica de se pensar, assim, sabe? Tipo, é um pensamento que vai levando ao outro. Então, nesse sentido, o conto desenvolveu muito fácil mesmo. Eu fico feliz com esses apontamentos de vocês aí, porque realmente foi muito gostoso no sentido de que foi tranquilo para escrever, mas não foi gostoso de pensar nisso acontecendo, entendeu? Como eu falei lá no grupo, eu tinha muitas perguntas, mas algumas o pessoal já fez. Parabéns pelo livro. Acho que foi um dos contos assim que realmente pega do início ao fim, traz esse questionamento. Eu, particularmente, gente, moro em um bairro totalmente de idoso. É bem funcional, tem de tudo, mas é uma das coisas que mais incomoda assim, a maioria dos moradores é a quantidade de moscas e mosquitos que nós temos na região. Todo mundo reclama muito. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, como seria o máximo. Mas, assim, a sua escrita, ela faz esse balanço, sabe? A gente começar pensando com uma coisa legal e depois percebendo que não, ao ponto que eu fui pesquisar realmente o que aconteceria no mundo se as moscas sumissem. Então, eu comecei a catar, comecei a procurar, e é interessante que em todas as respostas que eu procurava na internet e tal, sempre aparecia do mesmo jeito que você relatou no seu livro, né? Principalmente nessa questão social, política, econômica, e é uma coisa que você traz no seu livro. E como sua escrita é muito gostosinha, muito fluida, eu queria perguntar se você já pensou em alguma adaptação visual. Eu estava lendo o seu livro e eu estava pensando assim, ele como curta, tipo, para ser passado, lá vai eu, né? Para ser passado em escolas, ou se não um HQ, tipo, nossa, ficaria o máximo um HQ com essa pegada. Primeira pergunta. E a segunda, estava eu dando um reboliço aí na história, e se as moscas do nada voltassem, assim? Tipo, elas voltassem, mas voltassem assim com força, tipo assim, tá vendo aí, humanos? Vocês não davam valor, agora que nós sumimos, e acontecesse alguma coisa que elas voltassem, o que você acha que causaria, assim, tipo, sensação de alívio no começo, ou não, o pessoal ia exterminar? E só para terminar, eu achei incrível o quanto também traz para a gente a reflexão do quanto tudo que incomoda a vontade de eliminar muito rápido. Só que a gente não sabe a consequência dessa eliminação que vai causar, né? Então, isso me questionou muito. Eu fiquei bem assim, poxa, tudo que realmente incomoda a vontade de eliminar. E aí eu queria saber o que você entende, assim, se ela revela, assim, essa questão de incômodo, já te fez pensar em outras coisas que o ser humano teria vontade também de eliminar e como seria um efeito borboleta, porque é muito isso do seu livro, né? Começa com algo assim que... Por isso que eu fui pesquisar, que eu falei, gente, não é possível que o fim da mosca
Causaria tudo isso. E, na verdade, causa, gente. Quem diria? Bom, vamos por partes. A questão do audiovisual e HQ, realmente eu não tinha pensado nisso, eu não escrevi pensando nisso, mas adorei a ideia, acho. É muito bom, inclusive, pelo aspecto educativo que tu tá trazendo de exibir em escolas e tal. Acho que isso aí seria essencial, assim, seria bem legal. Seria realmente muito, muito bacana. A outra questão que tu trouxe, desculpa, que daí eu não... Não, eu perguntei também se as moscas voltassem. O que é que você acha que... E isso é muito legal. Isso é muito legal gosto, porque eu pensei, eu tenho já uma ideia para um outro conto nesse mesmo mundo sobre uma descoberta isolada numa caverna de um tipo de mosca que estava ali. E daí qual seria o debate? O debate seria a reinserção delas no ecossistema e na sociedade, como isso ficaria. Porque isso aí traz uma outra discussão. Porque no momento que assim, ó, o conto ele se passa 500 anos depois do fim das moscas, o mundo já se estabeleceu. O mundo praticamente se esqueceu que as moscas existiram, só não se esqueceu porque é um feriado. O que isso faria? Porque isso aí tu vai girar de novo o ecossistema, porque aquela lacuna que as moscas abriram foi suprida por outros insetos, foi suprida por outras funções, e isso aí seria de novo uma outra mudança que geraria um outro impacto, possivelmente geraria um próprio desequilíbrio, porque essa mesma empresa ela não teria nenhum interesse em trazer as moscas de volta, porque elas subiu ao poder por causa delas. Então tu teria todo o debate, teria tanto de novo o debate biológico, mas também tu teria o debate socioeconômico também por esse aspecto também. E todo o desequilíbrio, porque assim, ó, no momento que as moscas elas vão ser inseridas de novo, qual é o animal que vai deixar de existir? Porque algum inseto ou alguns insetos aumentaram de novo a população deles e a função deles na natureza. Tu botar a mosca de novo, ela vai ser uma espécie invasora, ela não é mais uma espécie natural daquilo. E isso eu acho que vai ser muito legal, eu já tenho essa ideia para trabalhar com esse ponto aí. O fim do mundo não para. Gente, meu Deus do céu, 1.500 possibilidades. É sobre, você vai ter que escrever, ô Lucas. Lamento muito, mas agora temos quantas pessoas aqui? Só no grupo de leitura, você vai ter tanta gente cobrando você. Gente, só um parêntese para não perder isso, mas tipo, sério, quando eu tava lendo o conto, eu tava como se eu tivesse assim com os olhos do personagem. Então, beleza, eu estou de frente a um prédio muito chique. Então eu só tava vendo aquele prédio muito chique. Aí de repente tem uma máscara no meu rosto. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Só que a cena que mais me pegou foi justamente ele subindo no elevador, olhando para trás, vendo aquele mundo totalmente destruído. Aí eu falei assim, que construção de texto é essa, meus queridos? Parabéns. Parabéns. Realmente, como Sara disse, daria um curta sensacional. Uma pergunta que geralmente o escritor recebe muito é a questão da inspiração, tal, né? O Lucas falou um pouco que ele se inspirou nos lobos, né, na extinção. Mas eu lendo, eu senti muito uma vibe Saramago. Porque o Saramago cria muito esse e se, né? Tipo, igual Intermitências da Morte. Me lembrou muito Intermitências da Morte. Tipo, se a morte parasse de matar as pessoas. Então, eu fiquei assim, tá. Então, e aí eu queria te perguntar, parabéns pelo conto primeiro, né? Mas se também você teve essa inspiração do Saramago também, porque eu senti que teve essa vibe bem parecida com Intermitências, com o ensaio sobre a cegueira, né? Que é bem essa coisa da e se todo mundo ficar cego, e se a morte parar de matar, e se as moscas parar de existir, né? Então tem essa premissa aí. Cara, eu não pensei nisso, mas assim, ó, eu ganhei minha noite com essa tua comparação aí, sinceramente, assim, porque eu nem tinha passado na minha cabeça, mas eu amo Saramago, cara. Então, assim, ó, muito obrigado, porque para mim foi o melhor elogio que eu poderia ter ganhado nesse conto, foi esse paralelo aí que tu trouxe. Que bom. Não, eu ia fazer, na verdade, o pessoal tá surtando ali no chat. Aí, eu tava pensando aqui, gente, o próximo conto vai ser um conto de terror, né? Porque as moscas vindo assim em forma de enxame, pra cima dos humanos de novo, a revolta das moscas. Enfim, mas, nossa, o Rodolfo foi certeiro agora, realmente, Saramago, meu, Intermitências da Morte. É muito bom esse livro, e é isso mesmo, que é, tipo, a morte para de trabalhar, e aí? Ela resolve nunca mais levar ninguém, e aí aquele caos completo. As pessoas não morrem, as pessoas envelhecem, mas não morrem, ficam doentes, mas não morrem. Cara, é isso, foi certeiro, Rodolfo, é isso mesmo, perfeito. É isso, meu próximo conto é o terror, a gente já tá esperando. Não, terror não, eu sou medrosa para ler livro de terror. Gente, eu assisto, eu escuto podcast de terror, agora ler ainda é um caso à parte. Eu falei também do curta, porque como falaram, sobre essa questão da divisão de classes sociais, né? Que é uma das coisas que realmente
aconteceria, só ver uma música falando de que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mas eu falei da questão audiovisual porque também, como as meninas comentaram, me lembrou muito Arcane, por essa questão, não sei se quem já assistiu aqui a animação, essa questão mesmo de sempre os que têm um certo poder ficar na parte de cima. Então, não sei se você conhece, mas daria uma boa, assim, caso um dia já vai eu sou dessa, muito de projetar, tá, gente? O Bruno viu ontem, se deixasse, daria altas dicas, falava altas coisinhas assim, sugeria. Mas, assim, ficaria legal também para mostrar, assim, a diferença dessa questão da classe social, que realmente abateria, sabe? Eu fiquei pensando muito nas questões do pessoal do rural, sabe? O quanto também isso mexeria muito, impactaria. Então, é um livro que te faz pensar, assim, em várias camadas, como foi falado aqui. Só pegando uma ponte nisso que a Gisele falou, realmente seria muito possível esse enxame de moscas mesmo, porque, que nem a gente falou, é 500 anos depois. E a mosca, se elas voltassem eventualmente nessa suposta continuação que vocês estão querendo implantar na minha ideia, elas não teriam mais um predador natural, né? Então, elas teriam uma procriação muito grande, pelo menos até ter estabelecido um novo predador natural para elas. Elas ficariam de novo uma invasão absurda de moscas, e as pessoas iam voltar a odiar as moscas, e talvez a gente tivesse uma nova extinção e virasse de novo um círculo, sabe? Que as pessoas iam odiar as moscas, matar as moscas, e voltar as moscas, e odiar as moscas, e ia ficar assim. E sobre essa questão que a Sara falou, sobre a questão da agricultura também, isso foi um dos pontos também que eu peguei também, porque a gente não pensa nas moscas como insetos polinizadores também, então a gente não dá essa devida importância que elas têm também nessa questão. E a agricultura familiar sofreria muito, e inclusive a agricultura familiar no Brasil é uma das que mais move, é a que mais distribui alimento para todos os cantos que a gente tem no nosso país. Então, sofrendo essa agricultura familiar, com o fim das moscas, gera aquele êxodo que a gente está falando. Então, as pessoas iam deixar de ter essa vida no interior, iam passar para as grandes cidades, entra um pouco da questão da superpopulação que a Ingrid falou, e daí a gente ia começar a ter essas megacidades subindo cada vez mais, e pessoas sem chance de emprego, e daí entra a bola de neve, que é essa que a gente está falando, né? Eu ia dar só mais uma referência que me fez lembrar também, que é aquele anime Battle Angel, que é um cyberpunk, que também tem uma pegada dessa de megacidades, que ficam, inclusive, no céu. Quem está embaixo está ferrado, tá todo destruído, não tem comida, não tem nada. Eles são... É uma história que mexe com robôs, né? Então, eles são androides todos quebrados lá embaixo, e lá no alto, lá estão os humanos ricos, poderosos e controladores de tudo. Então, assim, é a mesma pegada. Me fez bem lembrar muito também a Battle Angel, porque acho que Gun, que chama no Japão, que é também um anime com essa pegadinha também de visões sociais bem claras, bem gritantes, e o poder tá no alto, tá no céu, inclusive, nas cidades que voam. Então, ainda sobre essa questão de como que um fator ambiental, né, natural, ele molda também o aspecto social, né? Você até mencionou, né, Lucas, logo no início, que uma das suas inspirações também foi se não me engano, o Elysium, que mostra exatamente, né, no filme, né, na cinematografia, mostra um mundo devastado por mudanças climáticas, e aí as pessoas, os ricos, né, as pessoas com condição, elas conseguem se mudar e viver, né? Então os ricos estariam pagando pela sua salvação, né? A gente fala hoje, atualmente, né, na parte ecológica, a gente fala muito de mudança climática. Você mencionou aí também um fator ambiental, né? No caso, um fator de extinção de uma espécie, mas a gente pensar ao final, né? A questão da divisão social, ela está muito associada a essa salvação. Ou melhor, quando eu falo salvação, vou melhorar o que eu falei, há uma adaptação, né? Os ricos vão ter como pagar por uma adaptação ao novo ambiente. Como você mencionou aí, os prédios, assim, muito inteligente essa sacada aí dos prédios. Quanto mais alto, melhor a condição, mais rico é, porque a pessoa estaria escapando do caos que está lá embaixo, né? Claro que a gente tem que pensar que isso tem um limite, né, também. Assim, a gente imaginar que a pessoa que é rica, ela sempre vai conseguir pagar mais conforto, melhores condições, mesmo diante de intempéries climáticas, intempéries naturais, né? Claro que isso vai ter um limite também. Se a gente lembrar, acho que foi início desse ano, se eu não me engano,
teve incêndios, por exemplo, lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos, em uma região que é uma região altamente rica, né, e casas, mansões de milionários foram lambidas pelo fogo ali, né? Então, claro que a gente tem que imaginar sempre que há um limite para isso. Da hecatombe natural, claro que vai chegar um momento que ninguém vai conseguir escapar, porque a Terra está muito zoada e já era. Muito interessante como que coisas ambientais também vão moldando a divisão de classes, né? Que permanece. Ela vai acabar se adaptando. A divisão de classes também vai acabar se adaptando a esses novos desafios ambientais. E esse que você apresentou aí, que seria essa extinção, né? Desse inseto. Qualquer posição de apocalipse vai ser essa mesma questão. O ciclo inventando forma de sobreviver e pobres mortais sendo jogados de lado. Mudando um pouquinho agora o momento da análise, uma coisa que eu gostei muito, Lucas, é que o único vilão palpável como personagem que você trouxe é a vice-presidente de comunicação. Porque eu acho que isso é tão perfeito, porque, gente, é isso mesmo, né? O controle de massas se dá através de informação. Então, quando você traz ali com o protagonista a única pessoa, né, na figura de fazer ali um contraponto, ser a vice-presidente de comunicação, expõe tanto isso que a gente vive, né, esse Big Brother que a gente vive. E eu achei uma sacada perfeita. Quando ele chega no momento de decidir o que ele vai fazer, ele procura uma amiga. Essa amiga é virtual, ela está ali numa posição virtual, ela está falando com ele pelo telefone. Claro que isso é um outro tipo de análise, mas se vocês pararem para pensar, ele está num momento de isolamento, tomando a decisão que vai mudar o rumo da vida dele, e a única companhia que ele tem é o celular dele, gente. E a gente vive isso já hoje, agora. Então, ao mesmo tempo que a gente está lidando, é um mundo pós-apocalíptico, a gente tem ali a crítica social, a gente tem ali o fim do mundo, a divisão de classes, o Big Brother, e no final ele está com a amiga dele pelo celular dele, porque é tudo que ele tem, gente, para decidir se ele vai ser bilionário ou não. Então, assim, é muita coisa para a gente se divertir de nuances, sabe? Para mim foi muito divertido. Neves, a gente como a gente, que eu tenho certeza, se eu tivesse uma situação dessa de Candibica, eu ia mandar mensagem para alguém, tipo assim, o que você acha? Gente, eu achei um absurdo, porque ele manda mensagem pra coitada da Alice, que não tem nada a ver com isso, tá quietinha na casa dela, vivendo a vida dela, olha só, e vai ser enfiada, porque se ele pode morrer, ela também pode. E eu mandei mensagem pro Lucas pra defender a coitada da Alice, porque eu fiquei, gente, se fosse na minha casa, eu ia surtar com a fofoca pela metade. Imagina você tá numa sexta-feira, não sei se ela é pobre, se ela é rica, fazendo um arroz, e você recebe uma mensagem, você não sabe o que eu descobri, mas eu não posso contar agora porque eu tenho um contrato. É sobre isso, coitada da Alice, injustiçada. Tomara que na segunda, na continuação do livro, tenha o futuro dela, porque eu fiquei pensando nela, não consigo parar de pensar nela. E a pobre da Alice vai no mundo acabar lá na janela e fala assim, meu Deus, eu vou morrer aqui, nunca vou saber da fofoca. Foi engraçado isso aí, porque eu ri quando eu tava escrevendo, tava pensando assim, ó, puta, se eu tivesse na posição do Neves, eu ia estar nervoso também, eu ia precisar desabafar com alguém, entendeu? Eu ia precisar falar com alguém. Só que da mesma forma que eu ia ter que falar com alguém, eu não ia poder falar o que era. E daí eu fiquei assim, meu Deus, coitada da guria, vai ficar louca lá esperando agora o que era acontecer. Ele falou, não, me mande mensagem mais tarde, porque agora eu não posso falar. Tenta fazer isso com a sua mulher qualquer dia. Chega para ela e fala, amor, tem um negócio muito importante para te falar. Mas hoje não, que eu tô com sono. Vira pro lado e dorme, vê se você consegue. Não, o que eu ia falar não era nada disso. O que eu ia falar era o seguinte, na verdade é uma pegadinha essa decisão, porque assim, no caso dele, ele vai escrever uma coisa defendendo uma corporação e vai ficar milionário, bilionário. Ele pode não concordar com isso, mas o contrário dele não concordar com isso não é que essa história não vai ser passada. Se ele fala, não vou fazer, em 2 minutos a empresa encontra outra pessoa que está disposta a fazer. Então, assim, ele não vai impedir a notícia de ser plantada, ele não vai impedir as coisas de ser feitas. É um negócio que já estava resolvido que ia acontecer. A empresa ia lançar um comunicado desse. Se não fosse com ele, ia ser com outra pessoa. É essa questão. Ou você não faz nada e não vou sujar minha mão, só que não vai resolver nada, né? Você não vai deixar o mundo melhor. O mundo vai continuar sendo igual, né? Alguém vai fazer isso.
Só não vai ser você e você não vai estar rico. Ou você faz, enfim, entra no jogo, né? Pensando retroativamente na história, é a mesma situação, né, que depois até foi mostrada, é a mesma situação que você tem com a empresa. Porque a empresa percebeu que não ia ter mais moscas. Não é que a empresa deliberadamente quis matar todas as moscas. Eles tentaram até fazer um sistema ali de fertilização, ali um bebê mosca de proveta, ali, sei lá, né, o que era, para tentar recuperar. E depois que viram que não iam conseguir recuperar, bom, ok, então esse negócio aqui chamado mosca não vou ter mais, não vai existir mais. A partir de agora, o que é que eu consigo fazer para capitalizar, para conseguir me manter no poder com isso? O contrário da empresa fazer tudo que ela fez não era ter as moscas, ia continuar não tendo as moscas e alguma outra empresa ia ocupar essa lacuna que essa não quis, inclusive de poder, inclusive de imposição de mídia, inclusive imposição de um novo sistema, né, de seus próprios produtos. Então, a gente normalmente tem essa visão de, não, eu não vou fazer porque eu não concordo com isso. É uma coisa que não ia deixar de acontecer, né? Concordando ou não concordando, a sua opção não era vou ter mosca ou vou dominar o mundo. A opção da empresa era não vai existir mais mosca. A partir de agora, o que eu faço para melhorar a minha situação, já que a situação do mundo não vai conseguir ser melhorada? E acho que era o caso dele também, né? Então é um falso dilema aí, né? Ele não publicar, ele não divulgar aquilo para qual ele foi contratado, não quer dizer que isso não ia ser feito. Isso ia ser feito por outra pessoa, né? Devia ter a empresa devia ter um monte de gente ali na fila. Sei lá, eu penso assim, que seja eu, né? Já que vai ser alguém, que seja eu. Vimos que o Thiago já tem um lado. Vai que... A questão da escolha do Neves, de uma forma rápida, no conto, eu tento mostrar, tipo assim, ele é o melhor que tem. Tipo, a empresa, ela foi direto no cara mais foda que tinha ali para poder fazer esse discurso. Tanto que depois a gente vai entrar na parte do discurso dele, que daí é um outro aspecto também que a gente vai criticar. Mas ele faz um discurso bom e é um discurso convincente que é aplicado até hoje e muitas vezes a gente engole. E a gente engole o discurso da meritocracia. Mas depois a gente fala. Então, essa foi a escolha do Neves. Mas sobre a questão também da empresa ver que vai dar o fim das moscas e tentar transformar isso numa liquidez financeira, a gente vê hoje, grandes empresas, elas dançam a música que está tocando. Então, tu vai pegar, por exemplo, redes sociais, Instagram, Facebook, que antes eram conhecidas por ter uma posição muitas vezes até lacradora, agora com o governo Trump, que é muito mais conservador, por exemplo, eles estão pegando e eles estão mudando muitas políticas que eles tinham, que já tinha sido implantada há anos. Então, assim, a dança da Neobio Brasil aí, da Neobiotech Brasil, é algo que a gente vê, então é verossímil isso que eles fazem, sabe? A partir da tragédia que eles causaram, acidentalmente, é verdade, mas que eles causaram, eles estão tentando fazer do limão uma limonada. O que eu ia falar é que nessa parte em que o Neves foi solicitado nessa missão, eu fiquei também pensando, tá, se ele realmente fosse lá e ia expor a verdade, quantos da sociedade realmente aceitaria essa verdade, sabe? Porque eu paro para pensar e percebo, trazendo aos dilemas atuais da nossa sociedade, o quanto também tem pessoas que aceitam, é isso que a empresa fala, então vou aceitar aqui, e tem outras pessoas que não, ela ainda vai achar que é uma outra conspiração, ela vai achar que ela é um fake news, ela vai achar. Então, assim, eu fiquei também muito me questionando, sabe, até que ponto, mas caso realmente acontecesse, será que todos da sociedade estariam ok, realmente, olha, alguém conseguiu, ou se não, se eles realmente conseguiria que essa informação fosse acessada a todos, né? Até que ponto a empresa realmente ele fez, mas será que já vai eu voando, tá, gente? Um pouco depois, além. Mas será que esse texto realmente não ia passar por uma outra revisão? Sabe, eu fiquei pensando muito nisso. E se realmente ele colocasse, porque tem coisas, vamos ser sinceros, vira e mexe, sai aí reportagens sobre diversos assuntos que empresas estão fazendo. E ainda assim, mesmo algumas pessoas expondo a verdade, tem muita gente que não aceita. Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Até que ponto algumas pessoas aceitaram. Imagine os ricos que estão lá em cima, ouvindo a notícia desse. Eles vão dizer, não, aí vai acabar com nossa mordomia. Não, isso é fake news, e vai começar a levantar. E eles vão ter um poder, queira ou não, para poder inverter essa história. Então, isso eu também fiquei questionando muito, sabe? Não sei se você chegou a pensar nisso enquanto estava escrevendo. Não, é bem pertinente até essa colocação, assim, porque inevitavelmente a descoberta
descoberta da verdade viraria uma guerra de estrutura social. A revolta ia ser causada pelos mais pobres, porque os mais ricos estão muito confortáveis na posição que eles estão. Só que o que acontece no conto, que eu tento mostrar, é que assim, ó, o mundo ele está estabelecido e ele está consolidado da forma que está, ou seja, há um conformismo de todas as castas. No momento que tu solta essa informação, o conformismo se quebra. Então, por mais que não é o mundo inteiro que vai entrar em guerra, mas tu vai ter células que vão se espalhar, que vão começar a se rebelar contra isso. E isso aí pode daí incendiar mais, entendeu? Então seria um efeito em cadeia também desse início de guerra, de que células revolucionárias e que queriam e vão querer quebrar esse status quo, elas vão se espalhar e vão se expandir. Mas é que o mundo, naquele momento, estava conformado com essa situação, estava num estado de dormência, entende? Sobre essa questão das pessoas acreditarem ou não, né, considerarem aquilo como fake news ou não, há sim a opinião pública, é claro que esse é um aspecto, né, importante de qualquer divulgação de uma companhia, né, uma empresa multinacional reconhecida, uma marca, né, mas também tem a questão de legislação, questão legal também. Isso também poderia abrir para investigações na esfera criminal, porque isso aconteceu de verdade, né, em relação a uma empresa, né, que foi a empresa Monsanto, se eu não me engano, ela ainda existe, ela não fechou, mas era uma multinacional de biotecnologia americana. Ela liderava, há uns 10 anos atrás, se não me engano, o comércio de pesticida, né, e agrotóxico, e ela foi investigada nos Estados Unidos por ecocídio, por conta de um determinado agrotóxico, né, ele era colocado nas plantas e ele tinha um potencial de causar câncer. Ela ocultou alguns dados. Esses dados, né, sobre esse agrotóxico causar câncer, aos poucos foi se descobrindo, né, com investigação, né, pela justiça americana, foi se descobrindo que alguns dados foram ocultados. Então, assim, ela sabia, claro, ela não criou o pesticida com a intenção de causar câncer, porém tinha alguns dados científicos ali que mostravam, olha, pode causar câncer, só que ela ocultou isso, exatamente para conseguir a licença se eu não me engano, glifosato, agora eu não lembro de cabeça qual era o herbicida, mas ela foi acusada de ecocídio, a palavra é essa mesmo, né? Algumas fontes aí jornalísticas falam que isso foi um ecocídio, porque ela estava utilizando um produto em larga escala e visando o lucro, ela ocultou dados que podiam comprometer esse produto, né? Podiam barrar esse produto de seu licenciamento. Eu pensei nisso também, né? Existe a esfera também criminal, né? De trazer esses dados à tona, né? O Neves trazer esses dados à tona também. E aí, essa empresa também vai ser investigada? Ela vai responder criminalmente também? Porque há órgãos de vigilância sanitária, há órgãos reguladores, né? Ministério de Agricultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o FDA, né? FDA, que regulamenta medicamentos, né? E também alimentos. Então, assim, tem esse órgão também, essa parte também, né? Será que a empresa não seria investigada? Eu acho que seria investigada, sim, eu acho que teria isso, mas a gente sabe também que a gente vive no Brasil, né? Tu trouxe o exemplo da Monsanto, mas eu posso me lembrar também do exemplo da Vale com a tragédia de Brumadinho. Cara, desde que isso aconteceu, a empresa ganhou. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só para trazer o número certo aqui, ó. Desde a tragédia de Brumadinho, eles ganharam 235 bilhões, sabe? Então, a investigação policial, a investigação criminal, por mais que a empresa seja investigada por isso aí não quer dizer que vai ser o fim da empresa, sabe? E muitas vezes é o contrário. Pode ser até que a empresa ganhe mais poder com isso. A gente não sabe qual que vai ser as consequências a partir dessa decisão que a gente pensar que o Neves vai tomar. E uso desse ponto até para fazer uma menção a não moscas, mas tigrinho. A gente viu todo o escarcéu que foi, o circo que foi. Quando você coloca um negócio de comunicação, uma pessoa que é considerada pelas massas uma boa comunicadora, a ponto de convencê-los a colocar seu suado dinheiro em uma forma de esperança para galgar os andares da vida, e você chega lá para a pessoa ser literalmente interrogada e vira um circo com gente querendo tirar foto com ela, rindo das coisas que ela falava. Então, gente, com certeza, se uma empresa tem a capacidade de pagar R$1 bilhão num texto, eles iam comprar geral para fazer o que eles bem entendessem nesse sentido. E aí eu entro nessa questão da solução do texto que o Neves fez, que para mim falou assim, gente, eu pensei que você não ia trazer esse texto, mas quando você trouxe, eu falei assim, é por isso que ele foi contratado. Sim, cara, assim, ó, sendo bem sincero, o texto ele não estava no meu plano inicial do conto. Eu pensei, não, eu vou deixar o texto para a pessoa imaginar o discurso mais pertinente que vier na cabeça dela para convencer ela. Mas à medida que a história foi evoluindo, e eu cheguei na parte, a parte do texto pronto. O discurso veio pronto na minha cabeça. O discurso veio pronto, assim, eu falei, o que é o discurso que o povo mais engole? Falsa meritocracia e sistema de pontuação, cara. Isso é o discurso que tu prende a pessoa, sabe? E no momento que tu tá, tipo assim, a empresa causadora, que ninguém sabe
que fez a causadora, que daí até no discurso faz aquele meia-culpa, dizendo assim, tu vê, a gente rateou. Assumindo o nosso erro, nós estamos aqui para mudar a vida de vocês. E isso depende só de vocês. Sabe? Esse discurso, assim, eu falei, cara, todo mundo engole esse discurso. Todo mundo vai querer pensar no seu antes de querer pensar na terra. Por mais que fosse o dilema do Neves fosse entre a verdade e a riqueza, esse dilema dele ia ser transferido para todo mundo. Porque todo mundo agora ia pensar assim, mas eu prefiro agora me rebelar contra um sistema que já está estabelecido, ou se eu for bonzinho aqui e fizer minha parte, talvez eu consiga ir para os andares de baixo e começar a galgar os andares de cima. É um sistema de coleira. E a coleira ia ser, assim, a coleira solta, mas aí depois eles vão lá e botam uma coleira mais forte. Então foi aí que eu pensei. E daí, assim, esse discurso tem que estar no conto, porque daí a gente consegue botar uma outra camada muito mais profunda nessa discussão, que é o controle, que é até uma coisa meio melancólica de pensar, mas é assumir que não vai mudar. Esse discurso vai colar, e quem lê o discurso sabe que vai colar, entendeu? Nossa, Lucas, que bom que você optou por deixar esse discurso. Porque, para mim, é o ponto mais alto do conto. Quando eu li esse discurso, cara, e eu sou jornalista, então eu entendo um pouco, infelizmente, dessa manipulação através do texto, através né? Eu entendo um pouco disso, infelizmente. E, cara, é perfeito. Perfeito! Eu terminei a parte do discurso pensando, sabe? Você fala, cara, já era. Mesmo que ele escolha o outro lado, isso aqui é o atestado de acabou. De já era. Porque realmente é o que você falou. Funciona em qualquer sociedade, porque você joga no colo do outro a responsabilidade. Você fala assim, cara, você só não chegou lá ainda no topo porque você não quis. Olha aí, você não se esforçou o suficiente, não é o discurso que a gente mais escuta hoje em dia? Ai, você não se esforçou o suficiente, por isso você não tá rico ainda. Como assim? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é isso? Cara, esse discurso, ele quebra a gente num nível que sério, o final me deixou puta, mas porque o final para mim ele cai naquela história que a Laura tava falando da fofoca pela metade. Mas esse discurso, cara, ele tinha que estar aí, era obrigatório ele estar aí, porque ele é incrível. E é a hora que você se sente a maior mula da história do planeta. Você fala, cara, quantas vezes eu não acreditei nessa merda? Quantas vezes eu não acreditei naquela empresa super legal que fala para você, não, fica de boa, a gente tá vendo seu esforço. Tá nada. Mas a gente finge que a gente acredita, né? Isso que é mais dolorido. Nossa, é sério. Esse discurso, ele é ouro. Não, você tinha que deixar aí, porque ele é ouro. Gente, quando eu terminei essa parte, eu falei, cara, eu acho que eu parei até de respirar por um minuto, que eu falei, caraca, doeu lá na alma, lá no fundo. E é isso, realmente, se ele não escrever, se outra pessoa escrever. E ia ser nesse mesmo molde, porque é isso, esse é o melhor jeito de manipular a massa, gente. É isso. A gente é tudo besta, a gente cai nessas coisas. Oi, Gisele, ponto que você tocou aí em relação que é a forma, né? A forma do discurso. Você repara, no discurso ele quer transmitir uma mensagem e é a forma pela qual você transmite essa mensagem que vai determinar o quanto aquela mensagem vai ser acreditada, qual vai ser a amplitude dela, o quanto que ela vai conseguir realmente ser assimilada pela população. Aí, imediatamente, isso aí eu me lembrei, né? Quando eu li também o discurso do livro, aí que eu juntei as coisas, eu pensei assim, peraí, mas assim, eu vou trazer para uma discussão que não tem tanto a ver com o livro do Lucas, né? Porém, é uma discussão da atualidade. E como é um livro que mostra uma grande companhia, né? Uma grande empresa trabalhando em cima de uma merda que ela fez, né? E ela quer falar ao público sobre isso, da maneira que lhe convém, né? Em relação a como que o discurso foi escrito por uma pessoa, que é o Neves, que é um protagonista, que é um ser humano. E hoje em dia, a gente vê tanto falar aí, tá tão hypado, tão falado aí da inteligência artificial, escrever coisas se passando por ser humano, vamos dizer assim, e aí você lê aquela coisa, isso aqui foi escrito por uma pessoa de carne e osso, isso aqui foi por uma IA. E nesse caso, aí na hora que eu li o discurso, eu falei, mas peraí, a empresa contratou e quer
pagar esse valor aí para esse sujeito, né, para esse homem, mas ela não podia ter recorrido a uma inteligência artificial utilizado, já que é uma empresa tão grande, uma companhia tão grande, ela não vai ter a tecnologia suficiente para, poxa, uma IA fazer isso, né, sem precisar chamar um ser humano. E a IA, sei lá, pode ser programada para guardar segredo, e a IA não vai vazar esses dados, porque é uma IA, ela foi programada para isso. E eu pensei assim, não, mas espera aí, mas aí entra o fator humano. Como a Gisele falou, né? Talvez isso aí seja algo que talvez só realmente um ser humano conseguisse fazer. Transmitir essa mensagem dessa forma, escrever esse discurso que tocasse outros seres humanos dessa forma, é algo que só alguém que tivesse uma capacidade empática, né, uma empatia de conseguir se colocar nas mentes dos outros, de seus semelhantes, de sua espécie, né, e coisa que talvez uma IA não conseguisse. Aí eu me convenci dessa forma, né, lendo o discurso do Neves, eu falei, realmente, é porque é ele. É um ser humano, eles contrataram um ser humano para fazer isso, não estão colocando uma máquina para gerar um texto que talvez não tivesse esse alcance, não conseguisse tocar os outros seres humanos dessa forma que essa empresa, né, do livro deseja. Também a gente tem que levar em consideração, será que esse universo teve o desenvolvimento de uma inteligência artificial do mesmo sentido que a gente? Ou será que as moscas chegaram como um problema anterior a ponto de todo o foco da humanidade ter se desenvolvido para solucionar esse problema das moscas? O mundo, ele evolui muito em questão de necessidades. Talvez as inteligências artificiais estão assim, bombando esse tanto trem, porque não tem ainda um apocalipse rolando para deixar eles mirando em uma outra coisa, sabe? No final do conto, ele teve uma última mensagem que ele mandou para a amiga dele. E essa mensagem não teve resposta. E aí depois a gente conhece o discurso. A gente sabe que ele preparou 2 documentos, um que era o discurso, outro que era o dossiê. E aí a gente fica com aquela sensação de que, como o discurso é revelado, talvez ele tenha ido por um caminho. Mas eu acho que ele não foi. E aí, obviamente, só o Lucas sabe a verdade dos fatos. Eu espero que ele não conte, porque eu gosto de ter a minha versão, que eu vou guardar para mim. Só no próximo conto que eu vou saber qual é a verdade, por favor. Mas, para mim, ele aprontou alguma. Eu fiquei com a sensação que, na construção dele, o Lucas trouxe uma pessoa muito empática, e que ele estava muito preocupado com o que aconteceu, e que por mais que ele quisesse muito aquele dinheiro, e eu acho que é isso, a gente é comprado mesmo, tá? A gente é comprado, e quando a gente tem a perspectiva de que se não for eu é qualquer outro, eu acho que a gente vai. Mas esse segundo contato dele com a amiga, porque ele fez um primeiro e depois ele disse, não posso mais, estou aqui, vou me vender, tchau. Mas ele entrou em contato com ela de novo. Por que ele entraria em contato com ela de novo? Para mim, né, aqui no meu mundo de Sofia, ele estava fazendo uma reflexão ali naquele momento e ele bolou algo. Dali ele foi para outro lugar. Eu acho que a gente recebeu aquele final com o discurso dele e uma proposta ali de panos quentes para a empresa, para que tudo acontecesse, mas eu acho que ele tinha um troco na manga. Se tiver a continuação, eu espero que tenha, eu acho que vem uma puxada de tapete para quem acreditou que ele apenas se vendeu. Eu acho que ele se vendeu e aprontou, porque eu faria os dois, né, gente? Eu não ia deixar isso barato, né? Mas eu acho que teve mais coisa aí, viu? Acho que não foi simples, o cru, não. Acho que não foi, não. Pô, eu vou acabar fazendo o link com o que o Paulo falou e com o que a Ingrid também falou. Paulo puxou que a empresa não contratou não botou um chat GPT para fazer o discurso, porque realmente precisava do humano. Porque o chat GPT falta essa alma, essa empatia, para realmente entender o que nós vamos acreditar, do que nós estamos necessitando, e nesse ponto eles trouxeram ali o Neves para fazer esse discurso. Mas justamente por ele ser esse humano, eu acho que ele se colocaria assim abaixo dessa mega corporação. Eu não acho que ele sozinho, ele e a Alice iam conseguir fazer essa revolução. Para mim, ele apertou o botão ali para subir até o topo da empresa. Porque ele se colocando como um único humano frente a essa mega corporação, ele não ia ter poder o suficiente para isso. E é o que a Ingrid falou. Ele aprontou alguma coisa por trás. Se você parar para pensar de que ele pode ter divulgado realmente esse texto, ter comprado a briga da empresa ali na hora, ganhou seu R$1 bilhão, mas digamos que ele pode ter trabalhado um pouco mais nessa empresa, ter descoberto outras coisas, angariado novas provas. Ele ia estar só coletando cada vez mais dados para, com esses dados a mais, esse 1 bilhão no bolso, aí sim ele conseguir fazer uma revolução. Eu acho que ele realmente é uma pessoa extremamente empática e ia ter essa sacada aí que o chat GPT não ia ter. Gente, tantas possibilidades de uma continuação. Pensa, se todo mundo pensar que Neves é um filho da mãe e ele tá sendo só um espião lá dentro, sabe? Usou 1 bilhão para financiar a revolução, várias possibilidades. Não, sempre lembrando, né? No final, ele sai com os dois, ele sai com o dossiê e sai com o discurso. As pessoas, elas pensam que ele tem uma escolha só a ser feita, ou ele vai entregar o discurso ou ele vai entregar o dossiê. Daqui a pouco ele fez as duas coisas. Daqui a pouco, porque
ele deixa bem claro isso no livro. O contrato dele é de meio, não é de fim. A responsabilidade dele é só entregar o discurso, não é garantir que vai apaziguar o mundo. Então, daqui a pouco ele entrega o discurso, lava as mãos, daí fala, ô Alice, olha só, tem uma coisa para te mostrar aqui. Então, pode ser que seja uma possibilidade também. E só queria voltar no que o Bruno falou, de que daqui a 500 anos, com o fim das moscas, será que o chat GPT seria o que é hoje? Será que a gente não teria outras preocupações? É só ver a posição que a própria NBT tem no mundo. Então, tu vai pegar, a gente está falando de uma empresa que vai pagar 1 bilhão para o discurso, então é uma empresa que tem muito capital. Então, para ter esse valor, para poder despender, ela com certeza é uma das empresas mais ricas. Então, a gente vê que as prioridades do mundo mudaram a partir da catástrofe da fim das moscas, entendeu? Não, aí vocês me pensam, beleza, o Lucas jogou essa aqui, né, pra gente brincar. Aí você pensa só, mandou pra Alice. E se a Alice, pô, o nível de Neves ali, de talento no copyright, mas pra fofoca, já era, revolução certeza, completa. E já é isso, né, tipo assim, depois dessa, alguém tem um lado, porque quando eu terminei, eu falei assim, não, esse cara já é rico, com certeza vai escolher o lado do bilionário, ele não tá nem se lixando. Você acha que ele ia deixar o lugar que ele já tava para viver lá embaixo onde fede? Não, porque gente que tá lá naquele lugar, já tá lá naquele lugar, não desce nem a pau. Aquele que não acredita no ser humano. Bruno, eu só queria fazer uma última observação do conto. Assim, ó. Eu pensei no final aberto, foi bem difícil, inclusive, para eu escrever o final aberto, eu nunca tinha feito isso. Muitas pessoas vieram me perguntar, que botão ele apertou, e eu decidi por não botar isso, porque eu justamente queria deixar essa caraminhola na cabeça de todo mundo. Eu queria todo mundo pensando, porque por mais que eu botasse o final, é inevitável que a gente ia pensar se fosse diferente. Mas se eu não botasse o final, essa pergunta vai ficar martelando demais na cabeça. Mas existe um easter eggzinho que dá um indicativo de qual foi a escolha que o Neves tomou e está no conto. Eu não vou dizer muito bem o que é. Eu só vou dizer que está no nome dele. Caro ouvinte, caro espectador, agora, pare tudo que você está fazendo, deixa a sua opinião aqui embaixo. Qual é a sua teoria? Agora é tipo Lost. Agora a gente vai pensar aqui. E Lucas tem o compromisso de nunca revelar a verdade. E no fim das contas, todos somos Alice. Essa é a moral desse conto, no fim das contas. Eu ia dizer que eu não pensaria duas vezes, né? Entre viver num mundo de merda sendo milionário e viver num mundo de merda sendo da parte do merda, não, né? Eu não ia melhorar o mundo, né? Se eu rejeitasse. Mas só em cima disso que ele falou, é só a gente pensar que Neves de trás para frente é Seven. E o que isso quer dizer? Nada. Simples. Não, gente, depois vocês lêem também o livro do Thiago, porque tudo que eu não esperava era essa resposta dele. Eu pensei, agora o Thiago vai. Bora chegar até 10 horas da noite com a teoria do Thiago aqui agora. Mas não, sensacional, Thiago. Sabe? Não, o Lucas solta uma dessa, cara, já estou eu aqui no Kindle, voltando a minha leitura. Obrigada, Lucas. Mas brincadeira à parte, assim, lá vai, é uma oportunidade, né, nossa, de ter o autor com a gente sobre o livro. E lá vai eu, aquela pergunta, o que é que o autor, na situação do protagonista, faria? Então, o que você, Lucas, faria se tivesse aí essa mesma situação com o seu personagem principal? Eu me considero um idealista. Eu iria pro Terry. Sinceramente. Eu pensei bastante sobre isso. Pior que eu pensei mesmo, assim, e eu acho que eu iria pro Terry. Eu acho que a verdade deve prevalecer sobre a estabilidade sempre, sabe? Então, é a minha escolha. Eu tô bem convencido disso. Tava no assunto ainda do nome do Neves ali. Eu ia falar que o Neves tem 5 letras. E se você for olhar o número do andar, vamos lá. Eu acho que ele foi pra cima. É isso. E aí? Tá. Agora eu até me perdi no fio da meada, porque eu tô pensando nas teorias possíveis, mas, tipo assim, é sobre. Tipo, e você, cara ouvinte, cara espectador, que leu esse conto assim como nós e passou por essa conversa, qual seria o botão que você iria apertar? Eu, na versão roteirista, escritor, e, tipo assim, na ilusão de que eu sou capaz de fazer tais coisas. Eu faria os dois para, tipo assim, só ver o circo pegando fogo. Afinal de contas, eu sou um bilionário. E quando eu tenho R$1 bilhão, eu sou praticamente o deus do mundo real. Então, tipo assim, eu posso ficar lá do meu teto, observando o mundo embaixo de mim, sendo caótico. Como é que a gente poderia contabilizar isso?
Já sei, no Spotify tem a opção de enquete. Todo mundo que vê, ouvir essa leitura coletiva no Spotify, não vou contar o final, mas vou deixar aí palavras que significam uma referência às duas possibilidades, dossiê ou discurso. Aí tu volta lá para a gente saber se a maioria iria para um lado ou se a maioria iria para o outro. E deixa aqui nos comentários também o que você acha que Neves fez e qual é esse easter egg que Lucas colocou nesse conto. Não poderia imaginar melhor final para essa leitura coletiva. Sinceramente, Lucas, parabéns. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Eu adorei estar aqui com vocês. Foi sensacional mesmo esse encontro. Gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Foi muito, muito legal esse bate-papo. Na moral, foi muito divertido. E eu fico sempre muito chocado com as nossas discussões, o nível das discussões aqui, sabe? As teorias, as comparações, as referências. Não, leitura coletiva, a melhor ação. E aí, para finalizar, Lucas, fala aí para nós os seus 2 projetos que estão em andamento, né? Tanto o seu novo conto que você lançou, quanto também o seu livro que está em pré-venda, se não me engano, ou venda direta lá pela Five. Sim, essa semana eu lancei o meu novo conto também. Ele brinca bastante também com essa mensagem meio anticapitalista. Eu sempre gostei muito da escola literária do surrealismo. Esses tempos eu andei lendo muito Kafka, e daí eu acho que saiu uma salada de fruta disso tudo aí naquele conto. O conto se chama Pipoca Média, já está disponível na Amazon também, no Kindle Unlimited também, para quem quiser dar uma lidinha. Ele é um conto um pouco mais breve que o Fim das Moscas, mas eu acho também que ele vai causar algumas provocações. Prometo que não é final aberto dessa vez, eu prometo que dessa vez vai ter um final mais conclusivo, tá? E o outro projeto que eu tenho já está à venda na Flive também, que é o meu primeiro livro, O Andar do Meio, que são 8 contos que se passam numa realidade em que a sociedade descobre um medicamento que a gente consegue falar com nossos entes queridos que já faleceram. Então, a pessoa ainda viva, ela entra num estado de dormência e ela consegue falar com todos os entes queridos que faleceram. Daí tem todas as discussões, inclusive eu entro em discussões jurídicas, discussões jornalísticas acerca disso, e eu espero que todos gostem também, que foi um conto que eu escrevi com todo carinho. Nossa, chique, chique, chique. Agora, tipo assim, Seven, 8º andar, tudo tá interligado, saca? Gente, agora para finalizar, para fechar, quem quiser aí fazer o seu próprio jabá aí, falar sobre algum projeto que está em andamento, é o momento. Então eu vou aproveitar para falar que dia 27 começa a pré-venda do meu novo livro, Entre Paredes. Vai estar disponível lá. Dessa vez eu vou aceitar todos os tipos de pagamentos, vai ser muito lindo, se Deus quiser vai dar certo. Estou aqui na esperança. Vamos lá, é uma fantasia sombria. Dessa vez eu vou misturar um pouco de sobrenatural com fantasia. Vai ser uma casa bem cruel. Então, fica aqui a dica para o meu próximo lançamento. Opa, gente! Hoje é o último dia da pré-venda do meu livro, A Ascensão. Ele agora está oficialmente fora do forno, lançado. É uma alta fantasia, sociedade matriarcal, protagonismo sáfico, tiro, porrada e bomba. Eu gosto de confusão. Então, quem quiser prestigiar, está lá no site da Flive. Vai ser um prazer, viu? Obrigada, gente. Vamos lá. Eu queria perguntar quem vai estar na Bienal, porque eu também acho que é um assunto legal a gente falar rapidão aqui. E aí a gente podia fazer um encontro lá, sei lá. Eu vou estar lá no primeiro final de semana. Vou estar com meu livro lá. Então, meu livro ele é uma ficção histórica que eu trato de dramas humanos, mas pelo ponto de vista de um vampiro recém-transformado. Então ele foi transformado, não sabe o que está acontecendo da vida dele, e aí ele começa a observar as pessoas e, tipo, ele vai tendo insights que a gente, às vezes, deixa passar. Então, E ele é uma ficção histórica que o pano de fundo ali tem a Revolução Francesa e o período vitoriano, então é uma pegada mais gótica, assim. Então quem curte, tipo, Anne Rice, Nosferatu, tem essa vibe aí. E eu vou estar lá com meus exemplares, então também. E eu quero encontrar vocês, quem estiver lá. É da Flive também, então a galera da Flive, a gente vai estar tudo junto lá, eu acho. Eu, infelizmente, não vou estar na Bienal com vocês, né? Esse ano não tenho como, nordestina, fazendo mestrado e várias coisas, fica difícil. Mas o meu livro acabou de sair da pré-venda, já está, né, em breve vou fazer lançamento oficial, estou esperando aí ter forças
para isso, mas o livro é Entre Laços e Magia. Está disponível tanto na Amazon como na Flive, em versão física e digital. Lancei também um e-book bem curtinho de contos do universo do livro, chamado Segredos de Santa Clara. Tem 5 contos nele. E em breve, eu não posso sair tanto contando, mas em breve também um outro livro meu vai ser publicado com outra editora. Livro já com a outra vibe um pouco diferente, né? Sobre contos sobre a solidão, sobre certas situações que na vida adulta é um pouco difícil de lidar. Então, conferem lá. Vou só mostrar o meu livro, tá aqui, Fora do Tempo, para vocês. Ó. Aliás, eu acho que eu devia fazer sempre assim, né? Porque a capa dele é mais bonita que a minha cara, aí fica mais legal, assim, fica mais colorido. Estou com ele à venda, estou terminando, se Deus quiser, entre hoje e amanhã eu termino mais um. Falta aí umas 10.000 palavras, mas eu acho que até agora é 9h30, até uma meia-noite e meia eu termino. E aí passar por revisão, tudo, claro, né? Não vai ser tão rápido assim, mas já vou precisar de betas, quem se interessar, era para ser um livro de terror, aí eu acabei fazendo um livro, pensando em mudar e fazer um livro de redenção, um suspense psicológico com redenção no fim, e aí hoje eu li e ele tá muito terror ainda, então eu não sei como é que vai ser, não sei o que eu vou fazer com ele, mas tá bem bacana, tá interessante. Tô com um livro infanto-juvenil para sair, assim que eu criar vergonha na cara e aprovar as revisões tal, ele sai. Estou com outro para ser em algumas editoras aí que eu estou escolhendo, e estou com aquela trilogia que eu estou no meio da terceira parte, que eu não sei, essa daí eu não sei para quando vai ser. E é isso, estou tentando ver se eu monto um livro de poesias e um de crônicas, que vai vir a Badineri, que é aquela crônica que eu fiz que ganhou prêmio e tal, né? Quero ver se eu lanço ela em livro agora. Não vou para a Bienal, porque eu trabalho numa editora e aqui eu moro em São Paulo e aqui vai ter coisa para fazer, então não tenho como. Tenho que pensar no trabalho antes de ir. E é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Minha internet deu pau aqui quase o tempo inteiro, mas eu consegui ouvir vocês. Sempre bom estar aqui com vocês. E tenho dito, se vocês curtiram a vibe do conto do Lucas, leia Fora do Tempo também, que essa não é page final. É desse jeito. E, gente, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Abraço, pessoal! E lembrando que essa é a Nicho Literário, nós realizamos 3 leituras coletivas todo mês. Ou seja, você que não tem tempo, você pode participar da leitura coletiva lendo um conto com a gente, assim como nós lemos o conto do Lucas. Se você tiver um pouquinho aí de tempo lendo no final de semana em folga, tu vai para um livro aí de mais ou menos 100 páginas. E a terceira opção, se tu gosta mesmo de ler, que, tipo assim, qualquer momento que você tiver de folguinha, você vai ler, aí você pega um de 300 a mais páginas também, que está disponível pra gente também por mês. Então não tem desculpa para não ler. Todas as possibilidades possíveis. E qualquer pessoa pode participar da leitura coletiva com a Nicho Literário, tá bom, gente? Não precisa ser associado à Nicho Literário, é uma ação aberta para geral. Lembrando, então, se você estiver assistindo, quiser participar com a gente, fica ligado lá no nosso perfil no Instagram, nicho.literário. Belezinha? E é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite. A gente continua as conversas lá no grupo.